Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Ética Cristã na Valorização da Vida. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: por que somos contra o aborto? Em segundo lugar, vamos falar sobre por que somos contra a eutanásia. E em terceiro lugar, vamos falar sobre Deus é o autor da vida. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Por que somos contra o aborto? Argumentos teológicos contrários ao aborto. Em primeiro lugar, o 6º mandamento de Deus contraria o aborto. O 6º mandamento estabelece uma absoluta e enfática proibição à prática de assassinar, ou seja, matar, aniquilar a existência de sua própria vida ou da vida de outrem, assumindo este mandamento o primordial objetivo de proteger a vida e, ao mesmo tempo, promover a paz entre os homens. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nós temos este 6º mandamento: não matarás. Segundo o argumento teológico contrário ao aborto, são as palavras de Jesus. Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, por ocasião do Sermão do Monte, enfatizou de forma muito mais rigorosa esta proibição de matar, exarada no 6º mandamento, quando disse que todo aquele que se irasse ou proferisse insulto ao seu irmão já seria passível de condenação no fogo do inferno. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 21 a 22, diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Como terceiro argumento teológico contrário ao aborto, nós temos os escritos do apóstolo João. O apóstolo João é bastante incisivo em seus escritos, quando menciona que um coração tomado de ódio contra alguém é comparável a um assassino e, portanto, passível da punição de condenação eterna no fogo do inferno. Primeira carta de João, em seu capítulo número 3, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Visto estes 3 argumentos fortíssimos, teológicos, contrários ao aborto, ou, em linhas gerais, contrários ao homicídio, ao assassinato, contrários a matar,
Passemos agora a falar sobre o aborto. E a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é aborto. Um aborto, ele é caracterizado pela interrupção de uma gravidez e a retirada forçada ou expulsão de um embrião ou feto do útero materno. E esta retirada forçada ou expulsão de um embrião ou feto do útero materno decreta o fim de uma gestação e resulta na morte de um ser humano. O aborto é passível de ocorrer de forma involuntária, em decorrência de complicações na saúde da gestante, ou voluntário, mediante uso de medicamentos ou realização de cirurgias, melhor dizendo. Portanto, o aborto caracteriza uma interrupção de uma gravidez de forma forçada ou expulsória de um embrião ou feto de um útero. Vamos falar agora sobre alguns aspectos relevantes sobre o aborto e o direito à vida. O aborto é um crime hediondo, praticado por covardes que aniquilam uma vida inocente, sem qualquer capacidade de defesa. Pois, segundo a palavra de Deus, a personificação de um ser humano já existe até mesmo antes da concepção, refutando qualquer insinuação de que um óvulo fecundado, por ocasião da concepção, ainda não tem a alma da vida humana. Nós podemos ler no livro de Jeremias, capítulo de número 1, ou seja, o primeiro capítulo de Jeremias, do versículo de número 1 ao 5, o seguinte: palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. No livro de Salmos, na realidade não tem capítulo, o livro de Salmos, mas no Salmo de número 139, versículos 13 ao 16, diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, estes dois textos, especialmente aqui o Salmo 139, nós temos claramente a disposição de que, mesmo antes de haver uma concepção, um ser humano já existe, caindo por terra toda e qualquer teoria científica de que um óvulo fecundado não tem vida. O Senhor nosso Deus protege o direito à vida do nascituro,
expressado em sua palavra pela proteção à mulher grávida, que é o instrumento de gestação para dar à luz a uma vida. O Senhor estabelece que qualquer dano a uma grávida, ainda que seja leve, haverá indenização. E se houver morte desta grávida, que a morte seja paga de tal transgressão. Portanto, o Senhor protege a mulher grávida, que é aquela que vai dar condições para que uma vida venha a este planeta através da gestação. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23, o Senhor estabeleceu exatamente esta lei, quando ele diz, Êxodo, capítulo de número 21, versículo 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhes determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Portanto, aqui está caracterizado esta condição de proteção à mulher grávida. A vida biológica e espiritual de um ser humano possui uma fase intrauterina que começa no momento da fecundação do óvulo até a consolidação fetal plena aos 9 meses de vida no útero materno. E em segunda fase, ou numa segunda fase, fora do útero materno, que começa no dia do nascimento da pessoa até o dia de sua morte. Isto quer dizer que, no momento da concepção de um ser humano, fecundação do óvulo, já existe uma vida que não é uma extensão do corpo da mãe e que, em simbiose, se unem para uma vida em comum enquanto durar a gestação. Passemos agora a falar sobre os tipos de aborto. E o primeiro deles é o aborto natural involuntário. O aborto natural involuntário por complicações de saúde, o aborto acidental oriundo de um acidente qualquer, e o aborto que busca preservar a vida da mãe em razão de uma comprovada ameaça de morte da gestante, devido ao não desenvolvimento do feto, em nossa opinião, não se caracteriza como a transgressão do 6º mandamento, pois ocorrem alheios ao desejo e transcendem a vontade da gestante. Importante, então, lembrar que para a análise destes casos, a consciência de cada um determinará a verdade de cada acontecimento, sem ou com culpas efetivadas. Vejamos no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 16, que diz o seguinte: Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. O aborto forçado voluntário. O aborto forçado voluntário, executado pelo conhecimento de que a criança nasceria deformada ou retardada, bem como o de gravidez indesejável, fruto de estupros, encontros amorosos ilusórios,
mulheres abandonadas pelos parceiros, pela condição de gravidez e outras situações semelhantes, não têm respaldo bíblico para a prática do aborto, com a consequente morte de um inocente. Porém, é irrefutável que estas situações trazem consequências de ordem biológicas, social, psicológicas, incomensuráveis, com marcas permanentes no corpo e na alma, que devem ser tratadas caso a caso. São casos extremamente difíceis para qualquer ser humano, para qualquer família. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Passando agora a estudar o item 2 da lição, que tem como título Por que somos contra a eutanásia? E nós vamos iniciar o assunto eutanásia falando, em primeiro lugar, sobre suicídio. O homem, ao aniquilar a sua própria vida por meio do suicídio, caracteriza sem dúvida nenhuma a transgressão do 6º mandamento: não matarás. Isto é pecado. Mas também temos que considerar que o suicida, até o último milésimo de segundo, tem a oportunidade de se arrepender, pedir perdão e ser perdoado por Deus. Tal qual o ladrão na cruz, que em seus últimos momentos de vida foi perdoado e salvo pelo Senhor Jesus. Não temos como declinar a opinião certa sobre as pessoas que se suicidam, fora da sua plena consciência, desprovidos da razão, em estado emocional fora de controle, por não termos na essência qual é o domínio destas pessoas sobre si e de julgamento sobre o que é certo ou é errado. Ao Senhor caberá julgar estes fatos fora de nossa capacidade humana de discernir. Muitos acreditam que Sansão cometeu suicídio e por isso transgrediu o 6º mandamento. Guardadas as devidas proporções, Jesus na cruz do Calvário não cometeu suicídio, deixando-se ser morto, mas se sacrificou para o bem e salvação de toda a humanidade. Sansão teve uma morte de sacrifício para o bem de seu povo, contra os filisteus, que assolavam Israel. Deus não é a favor do suicídio. Eu vou repetir. Deus não é a favor do suicídio. Pelo simples fato de que homens de Deus sugeriram ao Senhor para tirar-lhes a própria vida. E ao contrário deste desejo, o Senhor não atendeu a nenhum deles, pois não cabe ao homem determinar nem o dia e nem a hora da cessação da sua vida, mas sim cabe a Deus determinar qual é o dia que nós vamos ser recolhidos para a eternidade. Vejamos o exemplo de Moisés, Números, capítulo de número 11. Livro de Números, capítulo de número 11, versículos 14 ao 15, diz assim, isto aqui Moisés falando: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés achava pesado o seu cargo e pede a própria morte. Deus não o atendeu. Outro que pediu a própria morte foi o profeta Elias. E nós podemos contemplar isto no primeiro livro de Reis, capítulo de número 7, ou melhor dizendo, capítulo de número 19, versículo 4, primeiro livro de Reis,
capítulo número 19, versículo 4, que diz o seguinte: ele mesmo, no caso Elias, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E na realidade, o Senhor não atendeu esse pedido de Elias, e Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo para a eternidade. Outro que pediu a própria morte foi Jonas. Jonas também se desesperou e fez esse pedido. E o resultado desse pedido foi que o Senhor não atendeu a Jonas. E isso nós podemos contemplar no livro de Jonas, capítulo de número 4, versículo 3, que diz o seguinte: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor não atendeu o pedido de Jonas, colocou Jonas no seio de uma baleia e retirou desta baleia, ele foi engolido por uma baleia e retirou da própria baleia Jonas. Portanto, o Senhor não atendeu o pedido de Jonas para a morte. Isto quer dizer que Deus não é a favor do suicídio. Vamos falar então agora sobre a eutanásia. A eutanásia, em seu significado etimológico, quer dizer boa morte, induzida por vontade própria do doente, sem perspectiva de vida, quando está consciente ou inconsciente devido à vontade alheia. Ou seja, quando o doente está desenganado pela medicina, sofre sem consciência plena e não tem o poder de decidir pela sua vontade. Então, a eutanásia é a morte de uma pessoa que pode ser induzida pela vontade desta própria pessoa ou pela vontade de outrem, se ele não estiver consciente. A eutanásia se caracteriza por uma ação externa, onde se acelera a morte do doente, exterminando a sua vida e, por consequência, os seus sofrimentos físicos, quer seja por ação direta, através de elementos farmacológicos, indutores ou aceleradores da morte, ou desligamentos de sistemas de sustentabilidade da vida ligados ao paciente. A eutanásia, à luz da Bíblia Sagrada, é reprovável, é assassinato, e implica na transgressão do 6º mandamento: não matarás. Por acreditarmos que não existe ética moral em matar por ato de misericórdia para cessar sofrimentos. Mesmo porque a medicina tem avançado nos métodos de alívio de dores, dos sofrimentos físicos, sem ameaçar a existência da vida, e também não podemos esquecer que temos um Deus poderoso, que se Ele quiser, levanta aquele que está na sepultura. Quando desistimos de viver, tomando a decisão de acabar com a própria vida, ou quando induzimos a cessação da vida com o pretexto pseudo-misericordioso de acabar com sofrimentos, então negamos a Cristo, negamos a nossa fé e roubamos para nós o que é somente prerrogativa do Senhor, que é o de estabelecer o ponto no tempo onde termina uma vida. Jó disse à sua esposa que praticar a eutanásia ou o suicídio é loucura, é algo débil mental, pois existe um Deus nos céus e na terra em que não há nada impossível para Ele. E nós podemos ler em Jó, livro de Jó, em seu capítulo de número 2, versículos 7 ao 10, o seguinte: Jó 2, 7 ao 10.
Diz assim a palavra do Senhor. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. A ortotanásia. A ortotanásia é o nome dado ao processo pelo qual se opta por não submeter um paciente terminal a procedimentos invasivos ou tratamentos extraordinários que adiam a sua morte e, ao mesmo tempo, comprometem sua qualidade de vida. Assim, a ortotanásia foca apenas na adoção de procedimentos paliativos, buscando o controle da dor e de outros sofrimentos, melhor dizendo, do paciente terminal, sem realizar tratamentos extraordinários, almejando apenas o momento certo, determinado por Deus, para a cessação daquela vida. Este procedimento não caracteriza a omissão de socorro e nem o cometimento de assassinato, mas preserva em Deus a prerrogativa de determinar o momento certo da morte ou a cura divina do doente, de acordo com a vontade do Senhor. A pena de morte. No Antigo Testamento, a lei mosaica é clara em determinar a pena de morte para crimes extensivos aos comportamentos abomináveis de exceção, tais como coito com animais, sacrifícios aos falsos deuses, a quebra do sábado, adultério e sexo ilícito, blasfêmia contra Deus, desobediência e desrespeito ao sacerdote, desobediência aos pais, dentre outros, mas principalmente ao homicida. Este respaldo bíblico para a pena de morte no Antigo Testamento deve-se pelo fato de que Israel vivia sob a tutela de uma teocracia, governo soberano do Senhor, onde as leis eram dadas pelo próprio Deus aos homens, através de Moisés, interpretadas e executadas conforme a vontade de Deus, que é o único que pode dar e tirar a vida dos homens, inferindo-se, neste contexto, que não havia transgressão do sexto mandamento. Já no Novo Testamento, no contexto histórico atual, considerando que as nações não adotaram um Estado teocrático para a sua forma de governo, não cabe aos homens estabelecer leis com punições de pena de morte, com respaldo bíblico, pois não é prerrogativa do homem tirar a vida de ninguém. Nesta condição, Deus delega apenas aos homens o uso da força, se necessário for, para o cumprimento das leis justas. Logo, no máximo que o homem pode fazer para casos que julgar de exceção é estabelecer punições severas aos infratores, para no máximo chegar à prisão perpétua, mas sempre com a visão de recuperação, socialização e transformação do preso pela pregação da palavra de Deus. Somos contra a pena de morte, mas a favor de penas punitivas extremamente severas como forma de disciplina. A impunidade leva o homem a transgredir continuadamente, e isso nós podemos ver no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 11, que diz o seguinte: Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, por causa da impunidade, o homem, ele decorre em praticar mais e mais crimes. Passemos agora a falar sobre Deus como o autor da vida. Jesus é o dono da vida. O Senhor Jesus é o dono da vida.
Isto quer dizer que somente Deus pode dar e tirar a vida. Somente o Senhor é que pode estabelecer os pontos no tempo onde começa e termina uma vida. Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo de número 2, versículo 6, diz o seguinte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. A preservação da vida é tão importante para Deus, pois Ele mesmo colocou na consciência do homem que extirpar a vida é crime, é pecado, é contrário à vontade divina. No começo da humanidade, a Bíblia relata um assassinato, onde Caim, movido por uma maldade invejosa, matou seu irmão Abel. Ato reprovado pelo Senhor, que de forma abrangente amaldiçoou Caim, porém lhe preservou a vida. Os homens têm marcado em suas consciências que cometer assassinato é crime. E nas sociedades do mundo atual, esta condição é ratificada em seus códigos de leis, que formalizam que matar é ato criminoso passível de punição. Deus criou o homem e tem um absoluto desejo de preservar a vida humana, e é apenas prerrogativa do Senhor Jesus dar e tirar a vida. Porém, quando homens se arvoram a definir o fim de uma vida, é inconteste que eles transgridem primeiramente o 6º mandamento da lei de Deus: não matarás, e também as leis dos homens. Mas existem juízos para os infratores do mandamento não matarás. No Antigo Testamento, o homem que cometesse um homicídio doloso, ou seja, com a intenção premeditada de matar, receberia a pena capital de morte. Já no homicídio culposo, isto é, quando uma pessoa mata a outra sem a intenção de matá-la, as condições, ou seja, as punições eram ficar em cidades de refúgio, de forma reclusa. Nos dias odiernos, nós temos o parâmetro de que aquele que mata será julgado e punido pelo Senhor, mas também existe o balizamento das leis humanas, que estabelecem punições segundo cada situação, após um longo processo de investigação e julgamento, de acordo com as características políticas, sociais e religiosas de cada nação. Concluindo a aula de hoje, o 6º mandamento, não cometerás assassinato, é desafiador em sua exegese, pelo fato de estar presente como regramento das diversas relações sociais, quando se fala de aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, que mexem com a subjetividade humana, causando polêmicas e pontos de vista diferenciados na bioética cristã. Do Senhor é a primeira e a última palavra: não matarás. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.